pessoal, meu nome é Juliana, sou professora de técnicas básicas e agora nós estamos iniciando o 5º módulo que compreende os medicamentos. E a unidade 1 nós vamos falar o que são medicamentos, como funcionam os medicamentos. Para iniciar, nós focamos que para um profissional da enfermagem fazer a medicação, ele tem que conhecer quais são os efeitos que acontecem com os efeitos adversos, o que é uma medicação, para que serve essa medicação, e o profissional, ele fica proibido de administrar algum medicamento que ele não conheça. A equipe de enfermagem, ela tem a obrigação de questionar quando a prescrição for ambígua. Será que é isso? Será que não é? Então, ela pode questionar. Então, nós temos, infelizmente, alguns colegas que não aceita este questionamento, mas a equipe ela tem o dever de questionar e não fazer o medicamento errado. Tem que ser averiguado, porque um medicamento errado pode levar até ao óbito do paciente. Nós temos a classificação do medicamento quanto à finalidade, né? Então, nós temos a ação preventiva, de diagnóstico e terapêutica. De prevenção, por exemplo, a vacina que nós utilizamos para prevenir as doenças. De diagnóstico, os contrastes. E de ação terapêutica, nós temos os medicamentos analgésico, por exemplo, que vai tratar uma dor de cabeça. Já quanto à ação, nós temos a ação local, que é a pomada, geralmente aqueles medicamentos dérmicos, e de ação sistêmica. Um antipirético, por exemplo, é uma ação sistêmica, né? Quanto à forma de apresentação desse medicamento, nós temos os sólidos, semissólidos, líquidos e medicamentos gasosos. Então, esses medicamentos têm diversas finalidades. Gasosos, por exemplo, nós temos anestésicos, sólidos, comprimidos, líquidos, xaropes. E nós temos, quanto à farmacologia, nós temos os antitérmicos, antipiréticos, antihipertensivo para diminuir a pressão arterial e por aí em diante. Quais os principais cuidados que nós devemos ter durante a administração de medicamentos? Higienização das mãos sempre. Verificar a data de validade do medicamento, qual a via, quem pode prescrever o medicamento. O medicamento é o médico e alguns enfermeiros, quando há o protocolo no seu município. Nós devemos ver se o paciente é alérgico e isso tem que ficar evidente para que não corra o risco desse profissional fazer a medicação de forma errônea. E no preparo do medicamento deve ocorrer em local apropriado. Não ministrar medicamento preparado por outra pessoa, não conversar ao preparar o medicamento, e nós devemos conferir os novos certos, o paciente certo, medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa, documentação certa, que é a prescrição e registro, né? Ação certa, garantir que o medicamento seja prescrito pela razão certa, forma certa e resposta certa. O que é essa resposta certa? O paciente melhorou, então isso tem que ser observado. Nós devemos fazer o medicamento com uma certa regularidade de tempo, não excedendo, a gente sabe que acontece algumas intercorrências que pode atrasar, mas nós devemos ter atenção para não exceder tanto 30 minutos para essa administração, da próxima administração do medicamento. Os antibióticos, eles têm que ser, principalmente, tem que ser feito no horário, porque ele tem uma ação de pico e descida, onde deve-se ter a ação esperada do medicamento dentro daquele horário. Então, é importante fazer o medicamento no horário correto e não ministrar medicamentos que a gente fique em dúvidas. Nós devemos administrar medicamento com rótulo, que sempre esteja rotulado, que tenha a data de validade, sempre observar a data de validade, mesmo que foi enviado por um profissional de confiança, não tocar as mãos em comprimidos, desprezar o material perfluorocortante em local apropriado, nas caixas de Descarpac, né? E
ter certeza, a gente administra o medicamento, por exemplo, por via oral, e a gente observa se o paciente deglutiu esse medicamento e vai registrar a data, o horário, o medicamento, a dose administrada, a via utilizada e se teve reação com relação àquele medicamento. Nós vamos observar as vias de administração, as principais vias, né? As mais usuais, que nós vamos estar focando um pouco mais. E nós temos a via gastrointestinal, conforme vocês observam aí. O sistema gastrointestinal permite a absorção de medicamentos através da via oral, sublingual, por sonda nasogástrica, nasoenteral ou gastrostomia retal, descritos a seguir. Na via oral é onde o paciente tem a ingesta, né? Administrar o medicamento para o paciente, onde ele ingere esse medicamento. Nós temos a solução ou os comprimidos. Quando for uma solução, é importante que dê um pouco de líquido para que esse paciente consiga deglutir com eficiência esse medicamento. E nós vamos, se for de pó, misturar com água já para o paciente. Sempre, importante, sempre falar para o paciente qual medicamento que será administrado e qual a finalidade. Na via sublingual, abaixo da língua, nós devemos colocar o comprimido na via sublingual, como vocês têm observado aí na imagem, recomendando que o paciente não engula a saliva por alguns minutos e não engula o comprimido, para que esse paciente, ele espere a absorção sozinha, sem deglutir o medicamento. Via sonda gástrica ou nasoenteral. Então, nós colocamos o paciente em posição elevada, nós elevamos a cabeceira do paciente, fazemos a maceração do comprimido e colocamos através de uma seringa na sonda. O paciente, ele tem que estar sentado, né? E aí, nós, antes e após a administração do medicamento por essa sonda, nós devemos passar um pouco de líquido, de água. Nós temos também a via retal. A via retal é muito importante que a gente mantenha a privacidade do paciente, que coloque ele em posições de Siemens, e aí coloque o supositório com uma gaze para não escorregar. O profissional tem que estar de luva, logicamente, né? Ter higienizado as mãos. E sempre manter o paciente mais coberto, descobrir aquela região só na hora da introdução do medicamento. Orientar para que ele respire fundo para promover um relaxamento e introdução mais fácil do supositório. Algumas vezes é importante já colocar imediatamente uma comadre ou encaminhar o paciente ao leito, ou encaminhar o paciente ao banheiro, porque tem alguns medicamentos que a ação é rápida. Via ginecológica, nós vamos colocar o paciente em posição ginecológica. Da mesma forma como a via retal, nós vamos manter a privacidade do paciente e nós vamos observar esse paciente, orientando quanto aos cuidados dessa introdução do medicamento, para que ele fique um pouquinho deitado por um período. Geralmente a gente faz o medicamento antes do repouso noturno, para que ele fique mais tempo no organismo, tendo uma ação mais eficiente. Nós vamos colocar um absorvente higiênico para que aconteça maior conforto e para que essa pomada não manche até as roupas íntimas do paciente. Então, via ocular, nós vamos preparar o material, pegar uma gaze, né? O colírio, a pomada. Vamos limpar, se necessário, o olho com uma gaze, um soro fisiológico, né? Orientar o paciente a olhar para cima e afastar a pálpebra inferior puxando para baixo, fazer como se fosse uma bolsinha. E pedir para que ele olhe para cima para instilar, para colocar o medicamento. Não deve colocar o medicamento na córnea, que é essa parte mais escura do nosso olho, né? E a gente pede para o
cliente fechar o olho e a gente, se necessário, de acordo com a indicação, ocluir o olho por um período específico. Aguarda 5 minutos entre a administração de colírio, diferente caso o paciente necessite de mais de um colírio nos olhos. Via nasal, então, nós vamos limpar o nariz, pedir para que ele assue o nariz, se ele conseguir, o cliente, usar o travesseiro no ombro e estilar o medicamento nas narinas, de maneira que ele se sinta confortável. Pingar as gotas, solicitando que o cliente permaneça na posição durante 2 a 5 minutos. Via auricular ou otológica, né? Nós vamos solicitar para que o paciente fique deitado de lado, na posição lateral, vamos estilar as gotas no ouvido dele, através de que maneira? Puxando o pavilhão auricular para ver a luz do canal auditivo e estilar as gotas lá e pedir para que ele permaneça na posição lateralizada por uns 2 minutos, aproximadamente. A via tópica ou cutânea, nós vamos aplicar o medicamento sobre a gaze ou diretamente na pele com a espátula. E essa camada, ela tem que ser fina, para facilitar a absorção, massageando ou fazendo fricção, se necessário. Nós também temos as vias parenterais, que é quanto ao procedimento da administração, além da habilidade técnica, exige conhecimento sobre a anatomia. Então, nós temos a via, conforme descrita, intradérmica ou intracutânea, subcutânea, intramuscular e endovenosa. A via parenteral, a escolha do local da aplicação dependerá da via de administração. E as agulhas também são selecionadas de acordo com a via e o acesso e a idade, a forma, a apresentação daquela anatomia perante a indicação do medicamento e da via, né? Terminamos assim, então, a unidade 1 do módulo 5, sobre medicamentos.